Quem procura Deus com honestidade vai encontrá-lo. Isaías já nos ensina: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Assim como a gente cria sintonia para o pecado, a gente sabe, por exemplo, nossos filhos dependentes químicos. Eu tinha um primo meu que morava em Itajubá, esse menino foi assassinado, e ele foi morar lá em Betânia. Ele saiu de Itajubá, Minas Gerais, e foi para Betânia, Santa Catarina, onde eu moro. 1000 quilômetros de distância. Nunca tinha ido lá. Chegou na nossa casa, passou uns 3 dias, ele viu uma bicicleta lá na estrada, ele saiu, pegou a bicicleta, foi no centro da cidade, nós moramos na roça, a uns 4 quilômetros no centro, e lá ele foi direitinho na casa de um traficante. Como? Como é que ele sabia? Ele nunca tinha ido naquela cidade. Ele nunca tinha ido a Santa Catarina. Mas porque tem código. Eles acostumam no olhar. A pessoa chega lá, dá um olhado assim, o outro já sabe, lá tem. Conforme a pessoa que chega, eles dão um olhar, faz assim com a mão, sujeira. Então, ó, esquece. Sujeito perigoso. Cria códigos nos olhos. Não se cria código nos olhos para se prostituir? Canta-se uma pessoa só com o jeito que você dá aquela olhada nela. Numa festa, numa igreja. Nós criamos códigos de olhares estragados. Simeão, porque deixou-se conduzir pelo Espírito Santo, porque foi deixando o Espírito Santo purificar seus sentimentos, os pensamentos do coração. Essa expressão eu acho esplendorosa. Então, os seus olhos estavam preparados para ver Jesus. Você está se preparando para ver Jesus? Se eu não me alimento com as coisas de Jesus, se eu não me alimento com a palavra, se eu não me alimento com os sacramentos, eu vou pouco a pouco sintonizando o meu coração nas coisas estragadas. E então eu posso bater os olhos. Quantas pessoas não estavam nesse tempo? Aquilo devia estar lotado. Mas entraram lá um casal pobre, rolinhas embaixo do braço, pobrezinho. Um casal, pelo sotaque, até pelo jeito de vestir, já sabia que era lá da Galileia, não era muito bem visto. E nós sabemos que os galileus tinham um sotaque diferente, porque quando Pedro está lá na beira da fogueirinha, quentando lá a negação que ele ia fazer pela segunda vez, alguém falou: você é dele sim, do grupo dele sim, o seu jeito de falar dá a conhecer, o seu sotaque é dele lá. Então, Maria e José, aquele casal de pobre, simples, entra com o menino, pobre não chama atenção. Rico, quando ele entra, chama atenção. Ele põe aqui, essa árvore de Natal falsa, chega lá, aquilo. E ele quer chamar atenção. Você não chama, tosse para ver se alguém olha. Pobre não. Maria e José, elas não foram lá para fazer exibição. Eles foram se apresentar, se mostrar. Eu imagino que aquele tempo estivesse lotado de gente. 99,99% nem deu bola. São Lucas só fala de 2. O evangelho de hoje cita um, mas tem também a Ana, uma outra senhora de 86 anos de idade. 2 pessoas idosas, mas que não eram velhas. Por quê? Porque alimentavam uma chama interior, uma chama de Deus no coração. E porque alimentava isso, o coração ilumina esses olhos. Quem deixa a palavra iluminar os pensamentos do seu coração, então quando chega as horas difíceis e as grandes oportunidades de Deus em nossa vida, o coração ilumina os olhos. O que São Paulo vai chamar a atenção dos Efésios e através deles de nós? Que nós vamos pouco a pouco endurecendo nosso coração e tornando-nos pessoas empedernidas de inteligência curta. Quando deixamos Deus revelar os pensamentos do nosso coração, o nosso coração
ilumina os nossos olhos. Nós saímos das trevas, dizia São João. São João diz, é muito prático. Você tem que deixar a palavra de Deus invadir todo o seu ser. E deixar a palavra de Deus invadir o seu ser significa sair das trevas do ódio. Porque quem diz que ama a Deus, quem diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, caminha nas trevas. E quem caminha nas trevas não sabe. Imagine se aqui não tivesse luz, eu já tinha caído, mas podia até morrer. Não ia fazer nada, não ia pôr uma armadilha aqui. Mas as trevas iam cegar. O ódio faz isso na pessoa. A mágoa, o ressentimento contra os outros, contra si mesmo, contra a vida, contra o mundo e contra Deus, vai fazendo a pessoa tornar-se cega. E ela não enxerga mais os valores. Ela perde a capacidade de admirar-se. Que coisa linda e maravilhosa. O texto diz que José e Maria ficaram admirados, estupefatos. Eles ficaram impressionados. O que admira você? O que faz você tornar-se hoje ainda uma pessoa comovida? Você consegue contemplar as coisas de Deus, as coisas da natureza, das pessoas? Meus irmãos, nós estamos tornando-nos pessoas insensíveis. E aí tem uma coisa muito importante. Você pode treinar todas as suas ações, mas as suas reações é que revelam quem você é. Eu posso fazer aqui um lindo discurso contra a pena de morte. Treinei minhas ações, estudei. Mas agora eu entro na minha casa e eu encontro alguém estuprando a minha filha, a minha irmã. E ali do lado tem um pedaço de pau. Qual vai ser a sua reação? Oh, meu irmão, Jesus não ficaria satisfeito de ver você fazer uma coisa feia dessa. É isso que você vai lá? E eu juntava aquele porrete e rebentava a nuca do piá da mãe? Isso é reação? Nós nos conhecemos na forma como nós reagimos aos acontecimentos. Santidade não se improvisa. Comportamento santo não se improvisa. Pureza não se improvisa. Amizade não se improvisa. Coração curado não se improvisa. É construído. E Simeão deixou bem claro para Maria. Vai transpassar uma espada vai transpassar sua alma. É dolorido. É um processo em que cada um de nós precisa ter convicções cada dia mais profundas. De não desistir. São Paulo nos dizia hoje de manhã, é praticar. Quais são as suas reações diante de uma provocação? Pense em qualquer forma de provocação. Uma provocação sensual, como é que você reage? Enquanto estiver dominado pela ação inteligente da minha cabeça, eu estou tranquilo. Eu, Léo, estou muito tranquilo. Mas é a hora que vem uma reação. E ninguém de nós consegue se policiar o tempo todo, a não ser que pratique. Foi por isso que Jesus fez o chicote. E por isso que ele não deu chicotada em ninguém. Derrubou a mesa, espantou os bichinhos, mas não machucou ninguém. Como é que nós reagimos? Eu sei quem eu sou, da forma como eu reajo. E tem uma coisa, hein? Nada nesse mundo faz você reagir de modo contrário àquilo que você agiria conscientemente. Não tem hipnose no mundo, isso a ciência prova, que faz você matar alguém, por exemplo. Só se for enganado. Não tem hipnólogo. Tem hipnólogo de ir lá mandar eu grudar a mão assim e não soltar a mão, porque eu já aceitei. Mas não tem hipnólogo no mundo que fala assim, Léo, agora você pega um revólver e mata esse cinegrafista.
Não existe. Pode juntar o Quevedo e Companhia Limitada com aquela roupa preta. Agora você está ligado! Agora mata ele! Pode até fazer enganado. Ele pode criar uma situação, por exemplo, de medo, e que eu estou hipnotizado, então eu vou pressionado pelo medo, vou ficando com medo, e agora você está numa floresta e a minha imaginação vai longe, e eu me vejo então na floresta, eu estou perdido, e você agora tem uma arma na mão, e agora está vindo contra você um leão feroz, ele vai pular daquele cara, e você já mata ele. Isso você consegue, fora isso não. Então é enganação. Não existe, porque senão Deus seria injusto. A nossa consciência é um sacrário inviolável. Isso é dogma da sua fé católica. Então eu preciso trabalhar os pensamentos do meu coração em Deus. A mesma coisa, gente. Um drogado não faz uma bobagem que não faria se não estivesse aceitando isso conscientemente. O fulano foi lá e matou a avó dele. Isso ele já estava planejando conscientemente, na hora que faltava a droga. A droga potencializou, mas ela não faz uma pessoa fazer. Um bêbado, bêbado não sabe o que faz. Não sabe? Leva lá para eu fazer um teste para ele. Cara bem tonto mesmo, não sabe o que faz? Uma vez lá em Tutinga, Minas, me trouxeram um rapaz lá. Cada vez que ele ficava com excesso de cachaça, o demônio baixava nele. E ele saía dando em todo mundo lá. Aí me chamaram na casa dele. Falei, encardido, a gente tem que cuidar das armas certas. Já entrei dando porrada no homem lá. Nunca mais, meu doido. Sarou. Não sabe o que faz? Que você? Não sabe. Não. Então faz um teste. O sujeito é louco, não sabe o que faz? Pega um prato de bosta, põe salsinha em volta, pega um tomate, faz aquela flor de tomate, põe no meio, quibe cru, come. Aqui que come. Eles são loucos para atacar os outros. São loucos para dar na gente. Mas fica bem na chapuletada na orelha do bicho para ver. É dor de coisa nenhuma. Aí vai dizer, né? Não, eu sou judeu, eu não posso comer isso aí. Faz de doido. Então nós vamos fazendo assim, nós vamos fingindo. E vamos achando uma desculpa. Padre, eu sou assim por causa do meu temperamento. Se o Espírito Santo não for forte o suficiente para mudar o seu temperamento, ele não é Espírito Santo. Se ele é capaz de mudar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus, mas leva tempo. Eu sei disso que leva tempo. Quanto tempo eu estou nessa? Muito tempo. E tem vezes que você acha que não andou nada, patinou. Mas sabe o que Deus gosta? Deus gosta quando olha e você continua patinando e indo atrás. Eu não desisto. É assim que Deus gosta. E não dessa moleza espiritual que cria e qualquer desculpa. Porque eu tenho desculpa de ser assim. Porque eu fui rejeitado. Porque eu passei fome. Eu quando era pequenininho, eu não tinha chupeta. Agora eu chupo o dedo. Então compre uma chupeta. Aquelas antigas, vermelhas. Que fazia assim mamadeira para bodinho. E põe daquela, já sai pra rua, pronto. Realiza o seu sonho. Mas nós somos especialistas em resolver problemas dos outros. Qual é o problema mais fácil que tem de resolver do mundo? O problema dos outros. Agora, quando chega na hora de resolver os meus problemas, e aí tem uma coisa espetacular. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas Ele não veio fazer por você aquilo que é sua parte.
Não se deve carregar no colo a pessoa que sabe andar. Deus não nos carrega no colo e deu 2 pernas para você. Andar é a coisa mais fácil que tem. É só você movimentar o pé de trás. Observe isso. Isso é um teste que você vai fazer em casa. Ó, só vou mover a última perna, ó, só de trás, ó. E se você mover mais rápido, você anda mais rápido, ó. E isso é você que faz. Deus não vai fazer por você. Não carregue no colo quem sabe andar. Nós estamos, aqui tem uma coisa muito séria, que a nova era está aproveitando muito bem, espalhando aí num monte de falsos cristianismos, e falsos cristianismos que às vezes atingem dentro da nossa igreja. É quando nós caímos no psicologicismo. Psicologicismo não é a psicologia, uma ciência séria, não. Psicologicismo é um determinismo onde a pessoa vai atrás de correntes psicológicas para tentar justificar o seu comportamento medonho e estragado. Do mesmo jeito que faz isso na Bíblia, um fundamentalismo, eu vou procurar na Bíblia uns versículos que possam sustentar o meu modo paganizado de viver. Aí não há mudança. Se eu não deixar o Espírito Santo ir revelando os pensamentos do meu coração, isso é luta. Então eu preciso observar as minhas reações, as minhas ações intelectualizadas, as minhas ações racionalizadas, as minhas ações baseadas na minha aparência. Eu sou um padre, eu tenho que me comportar dessa forma. Quanto a isso eu não tenho problema. Mas e as reações? Aquilo que vem à tona naqueles momentos em que nós não estamos 100% conscientes do que estamos sendo e fazendo. Na hora da nossa raiva, na hora da nossa ira, na hora da nossa tristeza. Por que você se decepciona com pessoas? Porque vê que a pessoa na hora do desespero, ela não é diferente. E, gente, isso está me deixando tão triste. A maioria dos cristãos se comportam como a maioria das pessoas do mundão. Não tem diferença. O cristão não é cristão tanto pelo modo como ele age. É muito mais pelo modo como ele reage. Jesus não veio só ensinar a gente a agir. Ele veio nos ensinar a reagir. Por isso ele falou, se alguém lhe dá um tapa na cara, dá outra. Se alguém lhe convida para andar 1000 passos, anda 2000. Se alguém quer uma túnica, dê as 2. Mas Jesus vive na terra do contrário. Jesus é o pior matemático da história. Ele troca 99 por 1. 10, 9 por 1. Também ele aprendeu que ganha quem perde. Que os últimos vão ser os primeiros. Também ele aprendeu com a mãe dele foi rezar dizendo que quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Mas nós vivemos nessa lei de Jesus? Não. Jesus está nos ensinando reações. Por que Paulo lá na prisão ele está louvando? Para não dar tempo de chegar ao seu inconsciente, subconsciente. Dá isso o nome que quiser, porque na época de Paulo eles nem sabiam que tinha esses nomes. Esses nomes foram inventados tudo depois de Freud, isso não tem 100 anos ainda. Ele não deixava que o ódio, que o ressentimento, que a mágoa, que a injustiça que estava nas pessoas chegasse ao seu coração. Ele colocou uma barreira, e a barreira que ele colocou é a barreira do louvor. Por isso que o Salmo hoje nos diz, cantai ao Senhor um cântico novo, mude o disco, vire o disco, pare de ser essa pessoa que vive só lamuriando. Chegou a hora de você reagir diferente. E não é essa a grande missão do cristão para o mundo do terceiro milênio? O terceiro milênio da cristandade ou torna-se o milênio do milagre, ou nós vamos perder nossa fé.
Se nós não tomarmos consciência dos milagres espetaculares de Deus, do que Ele foi capaz de realizar para a nossa salvação, desde a encarnação do Verbo, que nós estamos celebrando na oitava do Natal, até a sua ressurreição. Se nós não tomarmos consciência dos milagres cotidianos que Deus faz em mim e em você, desde a nossa unha que cresce, da nossa pele que se restaura, quando você dá aquela dentada na boca e restaura por completo, do seu cabelo que cresce, do seu coração que bate, nós não vamos tomar posse dos grandes milagres. E o mundo moderno, o mundo do terceiro milênio, o mundo do século 21, nunca precisou tanto de milagres como precisa hoje. E digo a vocês, ou a Igreja Católica se torna especialista em milagres, ou ela não vai atingir a dureza desses corações feridos, machucados, humilhados, pisoteados pelo demônio que cada vez se espalha no mundo afora. Mas esses milagres precisam começar a acontecer na minha e na sua vida. O mundo perdeu a capacidade de admirar. Ontem eu comentava com o Padre Jonas e hoje com os meninos da letra de Catulo da Paixão Cearense, na espetacular Luar do Sertão, quando ele diz que o homem aqui da cidade não tem mais a capacidade de olhar para contemplar uma lua. Enquanto isso, lá na mata, a onça pintada fica uma hora inteira contemplando o luar do meu sertão. Olha o que o racionalismo, o secularismo, a nova era está produzindo. Um ser humano que se acha tão racional, mas de uma forma tão superficial. Pouca ciência, lembra? Afasta de Deus. Então nós precisamos, gente, nós precisamos de emoções fortes. Eu vejo na experiência de meus filhos e minhas filhas que chegam dominados por 10, 20 anos de dependência química. Eles estão acostumados às experiências fortes, às experiências emocionais fortes. A droga leva a isso, a uma experiência emocional. Não fale para as pessoas que a droga é coisa ruim, isso é uma imbecilidade. A pessoa, quando ela usa uma droga, naquele momento ela tem experiência mística forte. Pois o único jeito de preencher o vazio desse coração jovem é levando a uma experiência forte, a uma experiência mística, a uma experiência emocional, a uma experiência física, a uma experiência afetiva, a um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo hoje. Enquanto isso não acontecer, ele vai voltar e revoltar, cai e volta e cai e volta. Eu não acredito que você vai mudar o comportamento de um homem ou de uma mulher estragados pela pornografia, pelo adultério, pela prostituição, que está cada vez mais transformando o mundo num pansexualismo, numa depravação, numa vergonheira. Eu não acredito na mudança dessa pessoa através de terapias. Ou essa pessoa tem um encontro pessoal, e dizia Paulo VI, e eu citei isso no meu livro Tocar o Senhor, de olhos abertos e coração palpitante com o Senhor Jesus, ou não vai mudar. Não tem terapia que muda, não tem técnicas psicológicas capazes de... Pode até conhecer o problema, pode até chegar lá, revelar o problema, mas lá ali uma passagem, uma barreira, uma barragem que não ultrapassa. E como é que vai se ultrapassar isso? Levando essa pessoa a uma experiência mística, a uma experiência profunda, a uma experiência emocional. É física, é psíquica, é espiritual, é emocional. Os pensamentos do meu coração precisam ser revelados. A pessoa precisa ter uma experiência de impacto. E por isso nós precisamos de milagres. E se cada um de nós não nos prepararmos para esses milagres,
E como é que nós nos preparamos para os grandes milagres? Quando nós criamos um clima de milagre. Quando nós purificamos os olhos do nosso coração e os pensamentos do nosso coração para perceber a ação de Deus, que é uma ação sutil, contínua, constante, exagerada ao nosso redor. Quando nós passamos a criar ambientes de milagre. Por que a Canção Nova é um território de milagre? E tem sido território cada dia maior de milagres. Milagres em todos os sentidos. Curas físicas, psíquicas, espirituais, econômicas. Absurdos têm acontecido aqui. Por quê? Porque as pessoas que vêm para cá, cada um de nós já vem preparando o coração. Nós estamos preparando o nosso coração para algo grande. E quando nós preparamos o nosso coração para algo grande vai acontecer. E meus irmãos, isso não é um psicologicismo barato. Isso é uma revelação que o Espírito Santo vem fazendo na história da igreja, desde que a igreja é a igreja. Por que Israel é a terra santa? Porque Deus escolheu se manifestar lá. E ao longo da história, Deus escolhe se manifestar em lugares. Aí está a diferença de uma igreja e de um santuário. Santuário é um lugar escolhido por Deus para manifestar ali, através de um santo, através de uma devoção, através de um fenômeno religioso, Deus manifesta ali a sua presença real. Olha o que Deus faz nos grandes santuários marianos desse mundo. Porque será que todo santuário mariano é um lugar de milagre? Porque Maria é essa pedagoga, ela é a arca da aliança, ela leva a aliança. É ela que chega. Do mesmo jeito que a arca, quando chega em Jerusalém, faz Davi cantar ao Senhor um cântico novo. Maria, quando ela chega levando a aliança eterna dentro do seu coração, ela chega cantando Magnífica. Hoje também, quando ela chega trazendo Jesus, o autor, o consumador, vai nos lembrar, o autor dos Hebreus, da nova e da eterna aliança, ela provoca em Simeão aquilo que Deus tinha provocado nela, a alegria, essa alegria de Deus que os anjos falaram para os pastores que eles precisavam experienciar, cantando, e que os próprios anjos se uniram. Uma multidão de anjos se uniu àqueles anjos que estavam ali para cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. É a transformação de uma mentalidade. Então vai se criando um território de milagre. Você chega em Lourdes, e eu digo isso a você, meu irmão, minha irmã, você que nunca foi, dá um jeito de ir. Se você é católico, dá um jeito de ir. Ah, padre, eu sou pobre. Primeira vez que eu fui à Terra Santa, não me esqueço. Foi comigo uma professora chamada Rutinha. Ela não tinha um olho, cega de um olho. Professora primária, ganhava um salarinho, aposentada, um salarinho de nada. Juntou dinheiro durante 60 anos e foi à Terra Santa. 60 anos! E eu ficava maravilhado, porque ela e minha mãe, que também foi naquela peregrinação, tudo que via, tudo, a frase que as duas mais repetiam: que beleza! Que beleza! Quando você vai a Israel, você vai também como turista, e você visita as mesquitas. Quando nós entramos na mesquita, ela e minha mãe, falei: mãe, aqui não é igreja não, mas Deus não está aqui também? Tá, então, a teologia deles é 10. Se Deus escolheu para se manifestar lá, o que eu vou fazer? Trabalhe, lute por um ideal. Assim como você faz, quantas pessoas juntam dinheiro o mês inteiro, o ano inteiro para vir a Canção Nova, e continue fazendo isso. Quanto mais gente vier para cá com a expectativa no coração de que vai acontecer milagres e prodígios em sua vida, esses milagres vão acontecer, e isso não é uma indução.
Isso não é uma indução do inconsciente coletivo, porque quem afirmar isso nunca leu um livro inteiro de Carl Gustav Jung, o sujeito que entendia desse inconsciente coletivo. Não, é algo muito maior, é algo palpável, e eu digo a você, eu não sei se vou estar vivo para ver o final desse século, do milênio, possivelmente que não estarei vivo. Mas do século também não sei se vou estar vivo para ver. Mas eu digo a você, ou esse século transforma-se no século do milagre, ou nós vamos ter vergonha de dizer que somos católicos. Porque se você quiser fazer um vestibular para saber se uma pessoa pode ou não pode ser católica, a pergunta número 1, a pergunta número 2, a pergunta número 3, a pergunta número 98, a pergunta número 100 é: você acredita em milagre? E se a resposta sua nessas 100 perguntas não for acredito, infelizmente você não pode ser católico. Você precisa ir para uma dessas religiõezinhas baratas da nova era. E tem algumas muito parecidas com a igreja católica. Tem alguns que têm bispos, que têm pastores, que têm falsos cultos, que têm luzes de neon espalhada. Mas é preciso que você... Eu não estou falando em milagre pequeno. Eu não estou falando em milagre de fazer um cego enxergar, porque aqui todo mundo que não estava enxergando hoje de manhã, enquanto estava dormindo, abriu o olho e enxergou, não enxergou? E não é milagre? Ou será que o milagre primeiro precisa ir nesses programas de televisão de desgraça? Ah, eu era cego, passei a enxergar. Milagre. E você que enxerga, não é milagre? O referencial do milagre é o negativo. Isso está errado. Está errado. Ser católico é acreditar em milagre. Primeiro milagre, a encarnação do Verbo. O Verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. Logo em seguida, ligado a esse mesmo milagre, Maria concebeu sem ação masculina. Fala isso, paciência. Leva aí para fazer o DNA. Maria era virgem, permaneceu virgem, continua virgem. Fala isso para o mundo pornográfico, prostituído, que acredita em qualquer bobagem que o mundo ensina. Ou você acredita nesse milagre, você não é católico. Você tem que acreditar no milagre que Deus virou gente, veio morar no nosso meio, viveu a nossa vida, falou com a nossa voz, amou com o coração humano e deixou rasgar esse coração humano. Se você não acreditar no milagre da morte de Cristo na cruz, da ressurreição, o maior de todos, o mais espetacular milagre em consequência da encarnação do Verbo, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você vai poder ser católico se você não acredita no milagre que as mãos impuras de homens feito nós pode invocar o Espírito Santo e ele transforma pão e vinho no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu posso tocar esse Deus, que eu posso receber esse Deus dentro da minha garganta, que ele vai descendo aqui, ele vai derretendo. Como é que você vai acreditar? Eu sou católico, acredito? Você não pode ser católico se você não acreditar no milagre da absolvição dos seus pecados. Quando o sacerdote olha para você, depois que você foi lá e vomitou aquela tranqueira, e por uma graça de Deus o padre não vomitou junto, porque eu sou igualzinho o Ricardo Sá, se alguém vomita perto de mim eu também vomito. Aí você vai lá e vomita aquela sujeirama, como eu tenho presenciado dos retiros lá em Betânia. Eu atendo confissão até 1h30, 2h da manhã nos retiros. Meu Deus, pessoas que estão há 20, 30, 40. O Padre Júlio me contava que atendeu uma pessoa que fazia 70 anos que não se confessava. 70 anos. Aí você vê aquela tranqueira, aquela sujeira. Você olha para aquele papel que a pessoa escreveu e diz: nossa, mãe. E pior que a gente vai se vendo ali. E aí depois, a minha mão diz: eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito. Absolvo. Não existe mais. Se você não acreditar nesse milagre, você não pode ser católico. Eu estou citando alguns milagres. O milagre da... Mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui, mesmo assim venha ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem, coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. coroado ele vem, adorado ele vem, já não se calam e proclamam sem cessar: Hosana. Bem mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui, mesmo assim venha ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem, coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. Coroado, adorado, já não se calam e proclamam sem cessar: Hosana. Hosana, 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 Hosana.